Oi, pessoal, meu nome é Ana Carolina Costa Rocha, sou estudante de letras da UFOPA e sou bolsista do PIBID. Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre o naturalismo. Essa escola literária que também pode ser considerada uma ramificação ou uma particularização do realismo. E para facilitar, eu vou dividir essa aula em dois vídeos. Vamos lá. Bom, o naturalismo ele surgiu com o romance experimental de Émile Zola em 1880. E essa obra, que é uma obra de ensaios, ela é considerada o manifesto literário naturalista. Émile Zola ele também foi responsável por outras criações que influenciaram outros autores naturalistas, como Thérèse Rancam e Germinal. O período dessa escola é marcado pela segunda Revolução Industrial, as ideias de cientificismo, progresso tecnológico. Há uma vontade enorme dos autores de tentar aproximar a literatura das ciências naturais, e eles conseguem. Há o romance experimental, em que eles mostram que eles são capazes de fazer essa aproximação. Então, eles pegam, por exemplo, um comportamento humano e comparam o comportamento de um animal. Então, eles ficam mais próximos aí da biologia, das ciências naturais. E algumas influências desse período que vão marcar as obras são as ideias do Charles Darwin com o evolucionismo, Cláudio Bernard com os estudos fisiológicos, Augusto Comte com o positivismo, as teorias sociológicas de Karl Marx, Taine com o determinismo e Freud com as teorias da psicanálise. No Brasil, a obra que inaugura esse movimento é O Mulato de Aloysio de Azevedo, que daqui a pouco eu vou falar um pouco para vocês. Nesse período, estava acontecendo aí o segundo reinado de Dom Pedro II, a capital Rio de Janeiro, a abolição da escravatura em 1888 e a proclamação da República. Detalhe que a abolição da escravatura ela vai ser tema de algumas obras, como, por exemplo, o Mulato vai tratar um pouco da questão do preconceito racial. Então é isso. As características. Nessa escola, a sociedade ela é observada por meio do método científico, pessoal e objetivo. Lembram que no romantismo era subjetivismo? Aqui não, já é objetivo, que a sociedade ela é analisada. A ordem biológica e geográfica, a influência dessas visões determinista, evolucionista, determinista como o homem como um produto do meio, evolucionista como sobrevivem os mais fortes, cientificista e positivista também. Verossimilhança, que é tentar retratar o máximo possível de fidelidade à sociedade. Então, tudo que acontece ali é descrito de forma bem real. E aqui já temos o caráter descritivo, caráter experimental, temas amplos e universais, oposto também ao romantismo. Enquanto o romantismo trabalhava com temas mais individuais, aqui eles vão ampliar tudo isso. Eles vão trabalhar temas como a traição, violência, a loucura, os instintos, os desejos humanos, a miséria, a exploração social, o estupro. E há também essas denúncias de aspectos deprimentes da realidade. Essa análise também do comportamento patológico do homem, zoomorfização, que é justamente isso, o comportamento humano como o comportamento de um animal. E aqui nós temos alguns autores: Aloysio de Azevedo, Adolfo Caminha e Raul Pompeia. Aloysio de Azevedo, gente, ele era um escritor maranhense, e essa obra aqui dele, O Mulato, como eu disse anteriormente, foi a que inaugurou esse movimento no Brasil. Há também Casa de Pensão, O Homem e o Cortiço. Eu vou comentar um pouco de O Mulato. O Mulato é uma obra que retrata a questão do preconceito racial. O cenário dessa história acontece no Maranhão, durante o século XIX. E o enredo é a história de amor entre Ana Rosa, que é filha de Manuel e prometida a casamento a um dos empregados do pai.
e Raimundo, filho bastardo de José. José era irmão de Manuel. José teve Raimundo com uma escrava. Então a história, gente, é o seguinte. É Ana Rosa e Raimundo tentando ter uma história de amor, só que aí ao redor a sociedade o observava como o filho da escrava. Então, até mesmo o pai da Ana Rosa não concordava com o amor dos dois. E a história vai se desenrolando nisso. E um ponto interessante que vai ser inclusive no finalzinho um meme, é que o pai do Raimundo, o José, que tem um filho com a escrava, né, que é o Raimundo, quando ele trai a mulher com a escrava e ele descobre que a mulher dele trai ele com o padre. Então, as obras naturalistas, gente, elas são malucas demais. Acontece tudo isso. É traição, é o homem tentando satisfazer os seus desejos, é muito isso. Temos aqui também Adolfo Caminha, que é um escritor cearense, e algumas obras dele são A Normalista e O Bom Crioulo. Eu vou comentar essa segunda aqui, a gente finaliza o vídeo aqui com o comentário dessa aqui, e no próximo vídeo a gente continua. A Normalista, gente, é um caso assim de relação familiar em que a personagem principal é afilhada de José da Mata. José da Mata, gente, ele tem essa afilhada, ele fica responsável para criar ela quando a mãe dela morre. E só que assim, ele começa a ter interesse na afilhada dele. E ao mesmo tempo que ele tem esse interesse, ele tem ciúme, ele fica obcecado. E a história é basicamente isso, ele tenta seduzi-la. E ele consegue. Então, assim, é uma história de incesto, de tentar satisfazer o seu desejo também. É muito isso a história nas obras naturalistas. E o nome da filhada dele é, inclusive, cadê? Deixa eu lembrar aqui. Maria do Carmo, o nome da filhada dele. E ele é o José da Mata. Então a história é entre eles dois. Essa situação de relação familiar com incesto e enfim, adultério. Então é isso, gente. Próximo vídeo a gente continua, tá bom?